Na verdade, hoje eu trouxe um texto aqui trata do segundo milagre de Jesus. Se Deus permitir, não é aqui uma palavra, o irmão Adilson agora vai falar sobre milagres, até acabar os milagres de Jesus, que é mais ou menos 35 milagres que Jesus realizou, certo? Segundo os evangelhos. Claro que ele realizou muito mais, mas segundo o que está escrito aqui, da base escriturística, nós temos 35 milagres aproximadamente. E eu falei domingo passado sobre o milagre da transformação da água em vinho. E eu coloquei lá então que é simplesmente assim. É bem simples, eu coloquei na temática, né? O que me chamou a atenção é que Jesus, para fazer milagre, não precisava fazer muita coisa, não precisava dar demonstração nenhuma de Yahweh. Hoje os pastores, quando vão realizar algum milagre, ou nem realizar milagre, quando vão orar por alguém, faz um Yahweh, e é uma demonstração, é toda uma pompa, né? Para fazer alguma coisa por alguém. É raro um pastor, vem cá, irmão, vamos orar aqui e ali, entende? Os dois baixinhos falando. Eu já fui no hospital e cheguei um dia no hospital e lá se pede silêncio, né? No hospital é pedido silêncio. E eu cheguei lá, tinha irmão sapateando, falando língua estranha, cantando hino espiritual, um berreiro dentro do quarto, entende? E logo em seguida, após eles, vêm os responsáveis pelo hospital e pede para aquela gente se retirar dali, porque estavam incomodando. Não é assim que se faz. Aí eles muito crentes, né? Não, o inimigo está revoltado. O inimigo, entende? Satanás se levantou, né? O diabo está endemoniado, desse tipo assim, entende? Então, reclamando da ação daqueles que cuidam ali. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo exatamente assim, algo maravilhoso na simplicidade de ele agir. Jesus age com uma simplicidade. Ele não fica chamando a atenção para ele. É interessante. Vocês viram no domingo passado, quando aquele que estava aqui ou que assistiu em casa, que a gente falou de que Jesus deu uma ordem, os servos encheram as talhas de água, depois ele mandou servir e nada está aparecendo, nada. Isso está lá, oculto lá dentro da cozinha, e os servos saem dali e servem, e por fim Jesus vai embora, e só quem sabia da água feita em vinho era o servente. Quem foi divulgando depois isso aí foram os serventes. Primeiro eles têm que dar uma explicação para o mestre sala, o mestre garçom, e aí eles vão explicar. Não, foi Jesus mandou servir isso aí, foi ele. E nós vimos ele transformar água em vinho. Isso aqui é água, entende? Mas como água e tal, tudo bem. Hoje nós vamos ver um outro milagre de Jesus. E eu quero trazer um destaque sobre esse acontecimento. No Evangelho de João, no capítulo 4, entende? Versículo de número 4, diz que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E nesse caminhar dele deixar a região da Judeia e ir para a Galileia, diz que era necessário passar em Samaria. É interessante porque esse necessário aqui não é porque o caminho forçava passar em Samaria. Mas aí vai vir a história, eu não vou ler, o texto que nós vamos ler é outro, tá? Mas vai vir a história que lá em Samaria ele encontra-se com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E tem toda essa história linda desse encontro dessa mulher com Jesus. Jesus, na verdade, vai lá e a espera, né? Ele fica aguardando a mulher vir e ele pede água para a mulher. Enfim, vocês conhecem, penso que a maioria conhece essa história. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o necessário passar por Samaria era por causa de uma mulher.
que, consequentemente, o testemunho dessa mulher vai depois reunir praticamente todos os homens daquela cidade. Então, a necessidade de passar em Samaria era pelo desejo, pelo almejo, pelo anseio da alma de samaritanos que amavam a Deus, que precisavam de salvação e que eram desprezados pelos judeus, eram olhados com um mau olhar, que eram discriminados, preconceituosamente discriminados. Para os judeus, só eles eram salvos. Nesse sentido, os samaritanos não faziam parte do povo de Deus. E isso para eles. Para eles. E é interessante porque isso gerou uma teologia futura que trabalha mais ou menos nesse sentido também. Cansei de ouvir dentro das escolas teológicas falar que só os judeus eram o povo de Deus, o restante não. Você já deve ter ouvido isso. Qualquer um que fez os primeiros passos da teologia ouviu isso. Olha, só os judeus eram salvos, só os judeus era povo de Deus, o restante tudo não era. Isso é uma mentira teológica. Isso é uma mentira. Desde o chamado do Abraão, muito antes de existir, então, nesse sentido, o judaísmo, porque Abraão vai ser o homem do pacto para a vinda e a existência do judaísmo. Abraão é o primeiro. O pacto da circuncisão depois vai ser feito com Abraão. E quando Deus faz o chamado de Abraão, ele não exclui os outros povos. Ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então cadê a exclusão? Não tem exclusão. É verdade que ele escolhe a família de Abraão e o povo judeu para ser luz para as nações. Ora, ser luz para as nações não é excluir as nações. Não, é o contrário. Deus tinha um projeto que Israel iluminasse as outras nações. Que Israel seguisse as palavras de Deus, obedecesse os mandamentos de Deus, praticasse os estatutos de Deus. E como consequência, os resultados sobre Israel atrairia para Deus as outras nações. Mas desde o princípio o projeto é abençoar todas as famílias da terra. Só que daí entra o exclusivismo, entra no processo a ideia de que Deus está só querendo para si Israel. Como hoje tem gente que abre a boca para falar que só nós cristãos somos salvos. Não é verdade. Não funciona assim. Deus não tem povo exclusivo seu no sentido de salvação. Ele tem povo exclusivo seu no sentido de iluminação, de comunhão. Você entende? Por exemplo, quando Israel falha como luz para as nações, porque começa a imitar as outras nações, Deus levanta a igreja de Jesus Cristo. E qual é o papel da igreja no planeta Terra? O papel da igreja no planeta Terra é ser luz para todos os povos. Deus quer que nós sejamos como Cristo. Deus quer que a gente seja parecido com Jesus. Por isso que Paulo escreve lá nas suas cartas e ele diz: olha, que todos devemos crescer até a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. O que ele está dizendo? Que a gente deve ser educado, conduzido e participar de estudos das palavras de Deus, até que a gente cresça e se torne maduro na fé o suficiente para ser parecido com Jesus. Esse é o processo. Deus quer que as pessoas que não o conhecem possam ver as características de Deus em mim e em você. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nação, não, tem a ver
com um povo que ama a Deus e que ouve a palavra de Deus, põe em prática a palavra de Deus na sua vida e, como consequência, o fruto produzido desta prática, o fruto que surge, glorifica o nome de Deus e atrai outros para Deus. Essa é a lógica daqui. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela fica tão maravilhada desse encontro que vai para dentro de Samaria, fala para os homens, era a hora do meio-dia, os homens estavam indo para casa, as mulheres estavam em casa. O escritor coloca os homens porque quem está na rua naquele momento são os homens, e eles vêm tudo ver do que ela está falando, porque ela dá um testemunho. Achei um homem que contou toda a minha vida. Jesus trabalhou ali no coração dela, e não é porventura o Messias? E aí eles vêm e tal, e participam desse encontro com Jesus também, e acabam convidando Jesus para ficar 2 dias lá em Samaria. E Jesus fica em Samaria 2 dias. E depois, lá no versículo 43 do capítulo 4, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Mas aí você vai ver dentro do contexto que eles vão dizer assim: olha, nós cremos que ele é o Messias, o ungido de Deus, mas não mais por causa do teu testemunho, mas porque nós temos ouvido a palavra dele. Versículo 42, e diziam para a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. Olha só, é interessante, porque a mulher ouve a palavra de Jesus e é transformada. Traz os homens a partir do testemunho de sua transformação, e eles vêm, eles ouvem a palavra de Jesus e eles: bom, agora já não é o teu testemunho que nos toca, mas nós mesmos o ouvimos e a palavra dele é maravilhosa, extraordinária. E então ele sai dali de Samaria, vai para a Galileia, tá? E indo para a Galileia, ele vai a Caná da Galileia. Por que Caná da Galileia? Porque tem outros Caná, certo? Então, mas ele está indo para Caná da Galileia. E quando ele está caminhando, e é isso que eu gostaria de destacar nessa série que vou tratar dos milagres de Jesus, se Deus quiser me permitir. O que eu quero destacar? É que tudo que Jesus faz, ele faz na viração do dia, nas interações, dentro de um processo simples, sem nada desse negócio, sistemático, religioso. Vejam bem, Jesus está ali, ele entra lá, entende? Porque vê uma necessidade de um povo. Ele se relaciona, ele conversa, ele come, ele bebe, e ele vai em festa. O dia dele é normal, é uma coisa normal. Porque para nós ficou assim durante muitos anos, parece que encontro com Deus se dá dentro do templo. Encontro com Deus se dá quando a gente faz essas reuniões dentro de templo, e que a gente está indo à igreja, né? A gente usa esse termo, estou indo à igreja, porque transformou-se até o templo relacionado com igreja. Eu vou à igreja, quer dizer, eu vou ao templo, porque a igreja na verdade é o ajuntamento. E há uma confusão tão grande com essa palavra, porque outro dia eu encontrei alguém que dizia: eu sou igreja. Eu sou igreja. Não pode, não dá. Você não pode ser igreja sozinho. Igreja é uma assembleia, uma congregação. Então, para ser igreja tem que estar junto. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. A igreja é uma formação de 2 ou 3. Não dá para ser igreja sozinho. Alguém já acha que está muito instruído, já chega lá: eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Eu sozinho não sou. Porque a igreja trata de assembleia, trata de ajuntamento, trata de escola, trata de grupo, congregação, certo?
Então não dá para ser igreja sozinho. É preciso ter mais de um para formar uma igreja. Ok? Então nesse sentido, 2 ou 3. E aí sim, daqui para muitos, né? Mas tem gente que pensa então que as coisas se dão dentro da condição religiosa. Você está me entendendo? E o que eu quero mostrar, e por isso eu estou pegando o contexto do milagre que quero tratar. Eu estou pegando todo o contexto para mostrar que com Jesus as coisas acontecem naturalmente. O que nós chamamos de milagre para Jesus é natural. É natural. É a força do amor em ação. É a força da compaixão se apresentando. É a força da generosidade, entende? Se apresentando para todos os povos. É tudo que há de bom em mim sendo transmitido para o outro. É toda a energia celestial em mim, entende? Sendo passada para o outro, não bloqueada em mim mesmo. Não é eu santo em mim mesmo, não, é eu santo, e aí eu íntegro ou inteiro com o todo, eu fazendo parte da vida do outro, eu estando dentro de um processo de comunhão íntima com todos os povos, porque o evangelho não se cumpre a partir de mim para mim mesmo. O evangelho deve vir primeiro a mim, mas em consequência ele é uma fonte que salta dentro de mim e jorra para a vida eterna. Logo é uma fonte que não se bloqueia em mim, ela não fica obstruída em mim, ela deve sair de mim para o outro. E é isso que Jesus faz. Ele passa em Samaria, abençoa uma mulher. A bênção da mulher abençoa muitos homens. A bênção de muitos homens abençoa o estado, a cidade de Samaria inteira. E consequentemente Jesus vê que a sua missão está cumprida, porque ele passou por ali e mudou a vida de pessoas, mudou a vida de gente que precisava de transformação, de mudança. E aí ele vai continuando o seu caminho da vida. Simples assim. É simples assim. Alguém disse: não tem nada de simples nisso, é muito complexo. Eu digo: não, mas eu quero chamar de simples a atitude de Jesus, a forma com que Jesus faz isso. Obviamente que o que está acontecendo é complexo, porque é a energia divina manifestada num ser humano. É poder de Deus em vaso de barro. É glória do Altíssimo em recipiente simples. Mas não é disso que eu quero tratar. Eu quero tratar que é o seguinte: é que não tem muito auê, não tem muita pompa, não tem nada de manifestação especial para que as pessoas creiam. O que tem é bate-papo. Seguir Jesus é estar com pessoas, é se relacionar, é troca de ideias. É eu testificando das mudanças em mim, é você testificando das mudanças em você. E é nós todos falando com Deus a respeito das nossas precariedades, das nossas necessidades, das nossas carências. É a gente sendo olhado pelo Todo-Poderoso dentro daquilo que a gente mais precisa. É nós todos sendo lembrados por aquele que é Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, mas que não esquece nenhum de seus filhos. Oh, aleluia! Isso é o Evangelho. Isso é viver com Cristo. Então vamos lá. Ele sai daqui, vai para a Galileia, ele se direciona a Caná da Galileia, segunda vez, e ele vai realizar o segundo milagre. Ele já tinha realizado o primeiro, ele vai realizar o segundo. E então eu não vou ler o texto todo, mas eu vou só tirar a base do texto. No versículo 50, do capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus diz assim, ele fala para um homem: vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Então está Jesus caminhando. Aproxima-se um sujeito de Jesus. O escritor diz que esse sujeito, ele era um nobre,
ele vem da corte de Herodes. Olha só, Herodes é um título, não sabemos qual o Herodes estava ocupando o cargo nesse momento. Ele não especificou, certo? Mas aí, esse nobre da corte de Herodes, um oficial, ele tem um problema em casa. Ele tem um problema. E de alguma forma, a notícia, ele está em Caná. Em Caná, Jesus transformou água em vinho. Essa notícia chega à nobreza lá. Chega lá na corte. E o filho desse oficial está com febre. Febre nessa época é o que mais matava. Febre e desinteria. Era o que mais matava pessoas. Não tinha os antibióticos, não tinha os remédios que temos hoje. Estamos falando de 2000 anos atrás. Não tinham. Diz alguns historiadores que a média de expectativa de vida nessa época era de 33 a 50 anos. A maioria morria dentro desse período, dos 33 aos 50 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia. E esse homem então vê o seu filho que está para morrer. Você vai morrer, meu filho vai morrer. E ele sai pelo caminho e vai à procura de Jesus. E ele chega para Jesus e disse: desce comigo antes que o meu filho morra. Vai lá em casa, porque o meu filho vai morrer. Meu filho está mal. A febre o atacou, ele está para morrer. Eu não vejo mais solução. Você entende? São dois homens no caminho, conversando. Um desesperado e outro senhor da vida. Outro é senhor da vida. Um tranquilo, pacificado. Falando da porção V, olha, um olhava todos os limites, olhava todo o horizonte, um dentro de uma consciência de que Deus, nós nunca deveríamos falar essa palavra, nós deveríamos aprender a falar o Pai, que Deus é um título que tem para tanta coisa aí. Há tantos deuses. Mas o Pai, está na expectativa de que o Pai, o Criador, está no controle, no comando de todas as coisas. E o outro, ele está apavorado, porque não vê o que pode fazer. Não tem a percepção do Criador. Não tem. Ele vai a Jesus como quem vai em um mago, como quem vai num benzedor, que entende que aquele sujeito faz uma oração boa por alguém. Você entende? E agora ele aproxima-se de Jesus como última solução da sua vida. E para algumas pessoas mesmo Jesus é a última solução. Tem gente que já andou muito, já buscou muito em muitos lugares e não encontrou a resposta. Mas esse homem chega para Jesus e ele está tão apavorado, tão apavorado. Jesus disse: se não virdes milagres, não crereis. Ou seja, se eu não fizer alguma coisa que chame a atenção, vocês acabam não crendo em mim. Em outras palavras, vocês, seres humanos, não se conformam só em ouvir a palavra de Deus. Há uma carência, há uma necessidade de que haja uma comprovação do que é dito. Como é difícil a gente fazer uma avaliação daquilo que simplesmente nos é dito. Quando Deus diz ama o teu próximo, como é difícil a gente entender que é simplesmente amar. Olha, perdoa, como é difícil a gente
né? Para o ser humano é assim. Como é difícil o entendimento que perdoar é só deixar para lá. Eu já orientando algumas pessoas que estavam em grandes problemas, eu disse: perdoa. Mas eu não consigo. E algumas dessas pessoas eu às vezes questionei, eu disse assim: não é que você não consegue, você nem tentou. As pessoas dizem que não conseguem porque nem tentaram. Eu não consigo ir daqui até a porta, eu nem tentei. É só dar os passos que eu vou chegar lá. Entendeu? Mas é essa tendência. Para outras pessoas eu observei a sua rigidez, a sua dureza de coração em não querer perdoar alguém, e eu disse: não é que você não consegue, é que você não quer. As pessoas dizem para si: eu não perdoo, não quero perdoar. E aí, para a gente, eles tentam camuflar a verdade e olham para um líder, para um pastor, para um orientador, para um conselheiro, eles: eu não consigo. Não é não consigo. É facilmente discernível que você não quer. Ora, se eu não quero perdoar, é porque eu não entendi a profundidade da palavra perdoar. Eu não entendi por que Deus me manda perdoar. Eu nem entendi que eu preciso de perdão o tempo todo. Às vezes eu esqueço do que eu preciso, e aí eu não quero dar para os outros aquilo que eu mesmo preciso. É neste aspecto que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele coloca lá: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Para Deus é simples. Se eu quero o seu perdão, eu devo liberar perdão. Eu devo dar o que eu quero. Eu devo, para receber, eu preciso doar. Por isso, dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, deitarão no vosso regaço. Nós recebemos o que nós doamos, e nós ficamos sem o que nós bloqueamos. Olha que coisa interessante. Então Jesus olha para o homem e disse: olha, o homem está ali apavorado. Ele disse: Senhor, desce. Jesus está dando uma explicação, né? Se não houver milagre, vocês não acreditam. Só na palavra vocês não acreditam. Você tem que ter algum sinal para vocês acreditar na palavra. Porque a lógica da fé, e aí destaca-se, elogiado por Deus, Abraão, um justo. E por que Abraão foi considerado justo? Porque ele creu na palavra de Deus sem um sinal. Não tem um sinalzinho. Deus falou e Abraão creu. Você já parou para pensar? É interessante porque Deus até muda o nome do Abraão. Ele tem o seu nome de origem é Abrão. E aí Deus vai lá e vai trocar o nome dele. Mas Deus troca o nome dele após uma promessa. Abraão, conta as estrelas do céu, se tu a podes contar. E ele não conseguiu contar todas as estrelas do céu. Eu fico até imaginando, né? No Oriente, à noite, num tempo que não tinha energia elétrica, o céu devia estar manifestado. Nós tivemos algum tempo ali em Agudos do Sul, e quando anoitecia era interessante como eram diferentes as noites lá das noites daqui, porque o céu era iluminado por estrelas, e aqui a gente quase que nem percebe por causa das luzes que temos na cidade. Mas imagina, o Abraão,
lá contando estrelinhas, e claro que não ia conseguir, se perdia. Como é que ele vai fazer sequência de contagem das estrelas? Não dá para contar, Senhor. Ele disse: assim será a tua descendência. Deus faz, só, tu vai ter tantos filhos, a tua descendência será tão grande que não vai dar para contar. Não dá para contar. E a Escritura diz que o Abraão creu no Senhor. E aí o Senhor mudou o nome dele, de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Mas você entenda, mandou que Sara trocasse o nome também. E agora ele vai para casa e eles têm que os dois mudar de nome porque Deus mandou, e não tem sinal nenhum. Não tem sinal nenhum. Tem que crer, tem que confiar. Mas a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor. E eles passam a se chamar já idosos, passam a se chamar sem filhos, sem nenhum filho. Eles passam a chamar um ou outro. Ele chama ela de princesa, na lógica, mãe de nações, e ele, pai de nações. Você já pensou? Um escritor diz assim que é provável que alguns dos empregados deles chegassem a pensar: Nosso Senhor e Nossa Senhora estão caducando, estão caducos, eles nem têm herdeiro, não têm filhos, estão chamando-se de pai, mãe de muitas nações. Eles não estão regulando bem da cabeça. Oh, glória a Deus! Mas eles recebem o filho da promessa, tendo Sara envelhecido e cessado o costume das mulheres. Para nós hoje é fácil de abrir. Não menstruava mais, menopausa, entende? Ainda assim o Senhor rejuvenesceu o corpo de Sara. Milagres que não são visíveis, mas que acontecem. O Senhor restaura Abraão e sua esposa de Tá, rejuvenesce os dois, e eles têm filhos aos 100 anos de idade. Você entende? Oh, glória a Deus! Mas aqui nessa geração, uma geração que já estava corrompida pelos pecados, pelos erros, pelo distanciamento da palavra de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais fé nós adquirimos. O escritor aos Hebreus escreveu, disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos, abraçamos, nos alimentamos, quanto mais meditamos na palavra de Deus, maior é a nossa fé. E Jesus então entende que aquela geração dos seus dias era uma geração que andava desgarradas do caminho do Senhor. Entenda-se, leia-se, uma geração que não dava tanta importância para a palavra de Deus. Uma geração como a nossa, a geração atual, egocentrista, ritualista, cheia de religiosidade, sem verdadeira religião. Você entende essas duas palavras? Religiosidade é ruim, religião não tem nada de ruim não. Religião é religare, conexão com Deus, ligação com Deus. Religiosidade é como politicagem. Política não é ruim, é necessária. É ciência, é arte de governar os povos. Politicagem é as coisas erradas que se faz através da política. Usa-se a política, que é boa, para fazer coisa errada. A religiosidade é o resultado de, em nome da religião, ganhar dinheiro dos outros, fazer mal aos outros, criar regras, dogmas, tanta coisa que não presta. Eles estavam assim. Aí Jesus diz: como vocês estão sem fé, é preciso ter sinais. E então, olha o milagre, olha o milagre.
Nunca pense que o milagre na tua vida precisa de muita coisa. Versículo 51. Vai, o teu filho vive. Olha aqui. Ponto. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Olha aqui, o milagre se realiza quando cremos no que Jesus fala. Está entendendo? Ah, eu preciso de um milagre lá em casa. Creia na palavra de Jesus. Ah, eu preciso de uma transformação. Creia na palavra de Jesus. Ah, eu preciso que as coisas mudem diante de mim. Creia na palavra de Jesus. Ah, eu preciso que ocorra com urgência um milagre na minha vida. Creia na palavra de Jesus. Porque o milagre ele ocorre quando eu creio na palavra de Jesus. Mas, irmão Adilson, olha, eu estou esperando faz tempo, mas nunca acontece. Então, só pela tua palavra, tu já está mostrando que tu é impaciente, que tu não crê. Se aquele que espera com paciência espera. O salmista coloca lá: esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou, se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só que coisa extraordinária. Jesus fala aqui: vai, porque o teu filho vive. O homem diz: Senhor, apressa-te, porque, olha, antes que o meu filho morra, eu preciso que tu haja antes que o meu filho morra. E Jesus nem vai lá na casa dele, mas vai-te, vai embora, porque o teu filho vive. O homem, olha, Jesus falou, está falado. Você está entendendo? Isso está acontecendo no meio da rua. E Jesus disse que é para eu ir para casa porque o meu filho vive. Ele vira as costas, entende? Talvez nem tenha tempo para agradecer Jesus, porque a ansiedade de ver o filho bem, entende? Deixa ele ir embora. Lá foi ele embora. Quando ele está no caminho, está se aproximando lá da sua casa, os seus servos saem ao encontro dele e diz: olha, o teu filho vive, o teu filho está bom, o teu filho está saudável. E ele então se toca. Disse: mas peraí, que hora que ele ficou bom? Porque ele estava longe. Caná de Nazaré dá mais ou menos 150 quilômetros. Ó, que horas? Disse: ó, foi ontem. Aí na sua tradução vai estar a 7ª hora. É isso? Ou 7 horas está aí, né? É a 7ª hora. Foi a 7ª hora, a 1h da tarde. Então, olha só, foi ontem a 1h da tarde. E a escritura diz que o pai disse: foi nessa hora que ele disse: vai, porque o teu filho vive. Você já pensou? Entenda, milagre não é isso que pintaram para nós. Milagre não é aquele auê, agora a noite do milagre, tarde do milagre, entende? Manhã do milagre. Não, milagre acontece a qualquer hora, meio-dia, 1h da tarde, de madrugada, entende? A qualquer hora, no amanhecer. O milagre ele ocorre aonde alguém crê na palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está buscando, eu não sei qual o clamor, não sei se o seu clamor está dentro do parâmetro do clamor desse senhor aqui, desse oficial do rei. Eu não sei se você está dentro de uma busca como a de Maria em Caná.
Eu não sei qual é o seu pedido, não sei se você está buscando em desespero ou se você está simplesmente desejando no seu coração que alguma coisa aconteça. Nós vamos ver outros milagres em que as pessoas não pediram o milagre, não verbalmente, mas eles desejaram, carregaram no coração, incubaram o milagre dentro do seu coração. Aquele desejo profundo, quem me dera, quem dera o Senhor hoje ouvisse o desejo do meu coração. Não se pronunciaram, mas Deus atendeu essa petição feita no íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o que você precisa mover algo grande, ou se essa simples palavra vai. Quem sabe a palavra de Deus para ti nessa noite: vai em frente. Não fica te lamentando, não fica chorando, não fica apreensivo, não fica com medo. Não pare, continue. Oh, glória a Deus, deixa a tua fé funcionar. Deus fará a obra que você deseja. Aleluia. E eu não estou falando como privilegismo. Não é porque eu ou você somos bonzinhos, não é porque nós somos santos, não é porque nós fizemos parte de um grupo predileto do amor de Deus. Não. Deus ajudará qualquer um que clamar a Ele. O Senhor socorrerá qualquer um que pedir socorro. O Senhor ouvirá, seja onde você estiver. Deus está disposto a ajudar você. Oh, glória a Deus. O segredo está em não duvidar da palavra de Deus. O segredo está em aplicar na nossa vida a palavra do Senhor. Todas as vezes que aplicamos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Olha o Pedro quando passou a noite, aquela noite da pesca, que é conhecida na Bíblia como pesca maravilhosa, em que Jesus, ele tinha ido pescar, ficou a noite toda, não apanhou nada, mas de repente Jesus aparece lá e diz: olha, lança a rede à direita do barco. Ele disse: pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Tem hora que nós temos que deixar a nossa razão, tem hora que nós temos que deixar a nossa, os nossos preconceitos, temos que deixar de lado aquela visão negativista e simplesmente dizer: eu vou fazer como Deus diz. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai acontecer, eu não sei de que jeito que Ele vai trabalhar, eu não sei como é que isso pode se realizar, mas eu vou fazer o que Ele está dizendo. Eu vou fazer como Ele está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos tratar aqui um outro dia da questão do Jairo, que vem a notícia que a filha do Jairo já tinha morrido, mas Jesus só olhou para ele e disse: Jairo, não temas, crê somente. O que Deus quer é que nós não tenhamos medo, que nós simplesmente possamos crer nele, que tenhamos consciência de quem Ele é e do que Ele pode fazer por nós. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração. Milagre não precisa de muita coisa, não precisa. É simplesmente assim. Acontece no dia a dia. Lamentavelmente a gente vem de uma escola que para ter milagre tem aquele, né? Bota a mão em cima da cabeça, sacode a cabeça, derruba. Por que o número teatral dos endemoniados nas igrejas são mais considerados pelos pastores do que o dia a dia bem sucedido de uma pessoa? Porque tem aquele teatro. Derruba o cara, levanta o cara, aí tem a amostragem, parece que o pastor é poderoso, porque, né, ele botou o cara pro chão, bota a mão para trás, agora quem tu és? E faz entrevista com o suposto endemoniado, entende? Eu digo suposto porque 99,99, ele não
tem incorporação alguma do lado de fora. Nada. No máximo tem algumas doenças psíquicas, pessoas manipuláveis. Você entende? Mas nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Nós queremos os verdadeiros milagres, que é a transformação de cada um de nós, a mudança na nossa vida, Deus agindo silenciosamente enquanto tudo vai se modificando, as tristezas indo embora, a alegria dominando o nosso coração, as dúvidas saem correndo para dar lugar à fé, entendeu? É isso que vale. Essa gente aqui que nós lemos e nos pregamos dos acontecimentos na vida delas, elas deixam lições para nós exatamente dentro desse plano, entendeu? Olha só isso. Vai-te, o teu filho vive. Ok, Jesus? Oi. Hã? Que tal se você me pedir uma oração hoje e eu só olhar para você e disser assim: vai, seja feito conforme a tua fé. Você lê isso na Bíblia, fica todo alegre, né? Mas se o pastor faz assim para ti, tu vai embora triste, não vai? Hã? Fala sério. Teve irmão que me chamou para eu orar e eu disse: vai, que está tudo certo. Ele olhou para mim: o senhor não vai orar? Eu disse: vai para quê? Se já está tudo certo, eu vou orar o quê? Foi embora duvidando. É sério. Vocês pensam que é porque era eu? Se ele estivesse lá nesse dia aqui de Caná, ele ia agir do mesmo jeito. Ele ia agir do mesmo jeito. Entendeu? Porque Jesus era um homem como eu e você. Não fantasie. Não faça a história verdadeira de Jesus ser como um folclore para você. Entendeu? Jesus não era diferente de mim e de você. Ele era um ser humano, entendeu? Que tinha as palavras de Deus nele e que falava de Deus para as pessoas. É isso aqui. Você consegue sair daqui hoje à noite crendo, confiando que Deus é contigo, que Ele te ajudará o tempo todo, que Ele é a tua força, aleluia, que o que você espera você vai alcançar. Você confia nisso? Oh, glória a Deus. Então há muito motivo para você se alegrar ao sair daqui, ao chegar em casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Entre na sua casa com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente, e vigie sobre isso, porque Deus está mostrando para nós que o milagre acontece quando guardamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Amém? Queiram estar em pé.